Glória a Deus, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor. Meu nome é Ailton, nós vamos estudar a lição de número 2, lições bíblicas dominicais, Betel. O título: Personagens bíblicos, virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permanecem fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like, dar um joinha. Isso vai nos ajudar a que esse canal seja mais visualizado. Amém? Nos ajude em nome de Jesus. Lição de número 2 está a data para dia 22 de outubro de 2025. Nós estudamos a lição 1 que falou a respeito de Jetro, né? A lição número 1 falou de Jetro, conselhos sábios aliviam os fardos. Nós vamos ver que Jetro foi um conselheiro, né, na vida de Moisés. E Jetro trouxe duas coisas interessantes ali para Moisés, né? A primeira foi a sua família, e depois Jetro trouxe um conselho que mudou toda a vida de Moisés. Agora a lição número 2, que vai ser para 12 de outubro de 2025, o título é Josué aprendendo a servir com fidelidade e excelência, né? Esse título aqui é muito relevante para os nossos dias, né? Nós vamos aprender como Josué a servir com fidelidade e excelência. Temos o textual e a verdade aplicada. Vou estar lendo aqui o textual. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desamparei. Josué 1 e 5. A verdade aplicada, mesmo tendo as promessas de Deus e a garantia de sua presença ao longo da caminhada cristã, devemos nos esforçar, cultivar o bom ânimo e perseverar na obediência. Os objetivos da lição: conhecer a origem de Josué, ressaltar que Deus usou segundo a sua vontade, identificar a obediência como fator essencial para o êxito de Josué. O esboço da lição, né? Introdução: primeiro, a origem de Josué. Segundo, dispõe-te, levanta-te agora. Terceiro, a obediência leva ao êxito. E depois nós temos a nossa conclusão. Vou estar lendo aqui a introdução da nossa revista. E depois a gente vai fazer uma introduçãozinha aqui no livro de Josué. Nesta lição estudaremos a história de Josué, que assumiu a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. Com certeza será um aprendizado significativo sobre obedecer às leis do Senhor, submeter às lideranças que ele institui sobre nossa vida ministerial. Vou estar lendo o ponto 1, que vai falar da origem de Josué. Filho de Num, da tribo de Efraim. Oséias, que em hebraico significa ele salvou, ou libertador. Recebeu de Moisés o nome Josué, que está em Números 13, do 8 ao 16. Que significa o Senhor é salvação. Nós vamos ver que o nome de Josué, ele tem a mesma raiz do nome Jesus, né? Que o nome Jesus significa salvação. Ele vem da mesma raiz, a mesma forma grega do seu nome é Jesus. Interessante isso. Assim, Josué tipifica Cristo. Josué é um tipo de Cristo. Ao conduzir os israelitas até a terra prometida, obtendo vitória sobre os inimigos de Israel. Eu vou fazer aqui uma introduçãozinha para a gente poder aprofundar mais no livro de Josué. Josué mostra as promessas de Deus, aponta para a obra redentora de Cristo, fala da fidelidade, do descanso espiritual, a fidelidade inabalável de Deus em meio aos desafios. Josué faz parte dos profetas anteriores na Bíblia hebraica. Interessante isso, né? Que o Josué ele vai fazer parte dos profetas anteriores na Bíblia hebraica. Nós vamos ver que a Bíblia hebraica, o cânon, né, hebraico, ele é dividido em leis, profetas e escritos. Ele tem essa divisão, né? Muito interessante. Josué, ele vai dar continuidade à história que começa no livro de Gênesis. Você vê que acabou o Deuteronômio, já entra Josué. Então Josué ele vai dar continuidade a o Gênesis, né?
Nós vamos ver que Moisés escreveu todo o Pentateuco, aí depois do Gênesis, Josué vai dar continuidade. O livro de Josué fala do descanso prometido. Josué 1:13. Nós vamos ver que Josué 1:13 vai falar do descanso prometido, né? Que Deus promete um descanso. O Senhor vos dará o descanso, e o Senhor vos dará essa terra. Então Deus prometeu a terra para o povo, e Deus ele vai dar um descanso, né? Está versículo 1 ao 13. Vamos ler Josué 1:13. Lembrai-vos da palavra que vos mandou a Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dará o descanso e vos dará essa terra. Então, 1:13 vai falar do descanso prometido. Glória a Deus. Vamos ver que Josué é visto como um tipo de Cristo, é uma figura de Cristo. Ele vai tipificar Cristo, né? Isso é muito importante para a gente. Nós vamos ver que em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 1 e 21, olha que interessante, o anjo aparece, chega dizendo para José que o nome do menino chamará Jesus. Olha que interessante, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então, o nome Jesus significa salvação. E aí, aqui nós vamos aprender que o nome de Jesus significa que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é salvação. Ele veio para dar vida, vida eterna, salvação. Aleluia. Foi para isso que foi a morte de Jesus, né, na cruz do Calvário. Foi para isso que ele veio. Lucas vai dizer que ele veio buscar e achar o que estava perdido. Então, Jesus veio para salvar, né? A maior promessa é a salvação. Glória a Deus. Descanso que Israel vai experimentar, esse descanso na terra de Canaã, sobre a liderança de Josué. Então, o povo vai experimentar esse descanso sobre a liderança de Josué. Também nós vamos falar um pouco da liderança de Josué. É uma sombra do descanso espiritual que Cristo nos oferece. Esse descanso que Cristo nos oferece é uma sombra, né? Nós vamos ver aqui que é uma sombra de que Cristo vai nos oferecer, que está em Hebreus. Vamos ler essa passagem, Hebreus 4. O escritor aos Hebreus vai escrever ali Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus 4, do 9 ao 10. Escritor aos Hebreus, capítulo 4, do 9 ao 10. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Olha o 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Olha o 11, que interessante. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Olha que interessante isso, né? Então, nós vamos ver que esse descanso que Josué vai trazer para o povo era uma sombra do descanso que Cristo vai nos oferecer, né? Descanso da Canaã eterno, descanso eterno, glória a Deus. Este livro nos ensina a fidelidade de Deus. Deus é fiel, a Bíblia fala da fidelidade de Deus. Também é o cumprimento das promessas. O livro fala da necessidade de obedecer a palavra de Deus. A obediência nos traz a bênção. Obedecer é melhor do que sacrificar. Devemos confiar que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu que vai fazer. Porque as promessas de Deus, elas não caem por terra. E todas elas nós temos o sim e nós temos o amém. Louvado seja Deus por isso. Então as promessas de Deus, elas não caem por terra. Nós vamos ver que o livro de Josué, ele é dividido, primeiro, a preparação para a conquista, está no capítulo 1, do 1 ao 5. Ponto 2, a transição de liderança, quando Deus fala com Josué, né? Deus vai falar com Josué no capítulo 1, né? Deus fala com Josué, aquele eles falam chamado de Josué, né? Muito interessante. Deus vai falar ali com Josué. Ponto 3, capítulo de número 2, fala da espionagem, lembra? Vai falar de Raabe.
Ponto 4, capítulo 3 vai falar do milagre do Jordão. Vai falar também do milagre. No capítulo de número 3. Ponto de número 4. Ponto de número 5, capítulo 5. Vai narrar a circuncisão e a Páscoa. O capítulo número 5 de Josué. Josué vai renovar a aliança com Deus. Os israelitas tinham que ser circuncidados, lembra? Em seguida, eles celebraram o quê? A Páscoa. No capítulo 6 ao 12, a conquista e a queda de Jericó. Só Josué vai falar isso. Deus que deu a vitória. Interessante que nós vamos perceber aqui que quem dá a vitória é Deus. Glória a Deus por isso. No capítulo 7, né, o episódio famoso, lembra do episódio famoso do pecado de Acã? O pecado que vai ali, né? Ali aquela cidade ia ser conquistada de Ai, e por causa do pecado de Acã, né? Deu aquele probleminha lá, mas depois eles vão conquistar a cidade de Ai. Ela é conquistada. No capítulo 10 do livro de Josué, lembra que o sol parou? Mostrando que o controle é de Deus. Deus tem todo o controle. Né? Nós perdemos, nós não temos o controle. Mas Jesus não perdeu o controle, não. Jesus ainda tem o controle da minha e da sua vida. Nós perdemos o controle, mas Jesus ele não perde o controle. Então, no capítulo 10, o sol parou, mostrando o controle soberano de Deus. No capítulo 13 até o 22 do livro de Josué, a distribuição da terra. Deus é o dono da terra, né? Ele dá terra a quem ele quer. Nós vamos ver que nesse capítulo de número 13 de Josué, Deus ele vai dar a terra para quem ele quer. E já concluindo aqui o livro de Josué, capítulo 23 ao 24, nós vamos ver ali as exortações finais de Josué. A renovação com a aliança com Deus, ele vai fazer a renovação da aliança com Deus e com o povo. E lembra que o versículo muito marcante ali em Josué 24:15, que vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então essa vai ser uma introduçãozinha, né? Para a gente poder se aprofundar no livro de Josué. E agora vamos falar um pouco da liderança, né? Nós vamos ver que Deus, primeiro ponto, encoraja Josué, o líder. Deus encoraja o líder. Segundo ponto, Josué encoraja a sua liderança. Terceiro ponto, o povo encoraja Josué. Nós vamos ver capítulo 1, versículo 16 e o 17. Nós vamos ver que o povo, olha que interessante, o povo vai encorajar Josué, né? 16 e o 17. Então respondeu a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenaste, faremos. Aonde quer que nós enviaremos, iremos. Olha o povo encorajando Josué. Olha o 17. Como tudo em que ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Não somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Então, nós vamos ver que Deus encoraja o líder, né? Deus vai encorajar Josué, no versículo do 1 ao 9. No versículo 10, nós vamos ver que Josué encoraja a sua liderança. Isso é interessante, né? E nós vamos ver, em terceiro lugar, o povo encorajando Josué. Líderes, liderados e liderança. Agora nós vamos aqui avançar um pouquinho na nossa revista. 1.1. Josué, um homem obediente. Josué tinha uma grande admiração por seu líder, Moisés, sendo designado seu sucessor, segundo a vontade de Deus. Josué 1.1. Vamos ler aqui, olha que interessante, né? Josué. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Olha que tão interessante aqui, né? Nós vamos ver como Moisés foi um homem tão importante na Bíblia, né? E sucedeu depois da morte de Moisés. Interessante que as pessoas passam. Eu vou passar, você vai passar. Mas a obra de Deus, ela permanece. Pessoas passam. Mas a palavra de Deus, ela permanece
para sempre. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Segunda lição: para ser líder, nós temos que aprender a servir. Você lembra de Jesus? Os discípulos discutiam: eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior. Jesus disse: quer ser maior? Seja servo de todos. Então, para ser líder, segunda lição, nós temos que aprender a servir, ser servo. Para ser líder, temos que ser servo. Então, nós vamos perceber que Josué foi servo de Moisés. Olha que interessante, servo de Moisés. Era um assistente presente, ele estava sempre presente com Moisés, que não se afastava da tenda. Olha que interessante, ele não se afastava da tenda, porque ali era a presença de Deus, ele não se afastava da presença de Deus. Lembra de Davi? Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, não se afaste de mim a tua presença. Davi sabia que a coisa mais valiosa que ele tinha era a presença de Deus. Não, meu irmão, não se afaste da tenda, não se afaste da presença de Deus. Êxodo 33, 11. Com certeza, essa dedicação tornou Josué capaz de suceder a Moisés e liderar os israelitas até a terra prometida, apesar das muitas adversidades no caminho, pelo deserto. Nós vamos passar por luta, igreja. Nós vamos passar por adversidades, mas o importante é que Jesus diz: eu serei contigo. Essa promessa de Deus. Ele prometeu estar contigo, comigo, com você, todos os dias da nossa vida. Josué cumpriu sua missão até o fim, entrando com o povo de Israel na terra que Deus já lhes havia prometido. Gênesis 13, 15. Então, mais uma promessa de Deus prometeu. As promessas de Deus. Deus prometeu que essa terra já tinha sido prometido por Deus. Agora nós vamos aqui mais avançar novamente. 1.2. Moisés, um grande líder. Um bom líder deve preparar sucessores. Olha que interessante, nós temos que preparar discípulos, né? Preparar pessoas para nos suceder. Porque ninguém é insubstituível na obra de Deus, né? As pessoas passam, mas a palavra de Deus permanece, a obra permanece. Para ocupar o seu lugar quando for a hora. Moisés foi o maior legislador de Israel, deixando um legado rico para aqueles que caminham com ele. Durante seus primeiros 40 anos, Moisés foi instruído no Egito, Atos 7, 22. Então passou nos próximos 40 anos como estrangeiro na terra de Midian, Atos 7, 29 e 30. Até que o Senhor chamou para libertar o seu povo do Egito, Atos 7, 30 e 34. Por fim, durante mais 40 anos, Moisés conduziu o povo no deserto, Atos 7, 36, em direção à terra prometida. Eu sempre estou falando que quem tem promessa de Deus não morre afogado. Não é interessante? Qual era o decreto de Faraó? Toda criança do sexo masculino que fosse hebreia, mata, joga no rio Nilo, afoga. Mas quem tem promessa de Deus não morre afogado. Aleluia. Deus já tinha promessa na vida de Moisés. E nós vamos ver que Moisés foi um estadista, né? Moisés foi um grande líder. Nós vamos ver que aos olhos dos judeus, Moisés era uma pessoa insubstituível. Estadista, um homem que teve toda a formação do Egito para ser faraó do Egito. Depois de 80 anos de vida, foi chamado para fazer a obra. A morte, nós vamos ver que na morte de Moisés, o povo chorou por 30 dias. Olha a importância desse homem. O povo chorou, o povo lamentou. A morte de Moisés por 30 dias. Olha a importância de Moisés na história, né? Nós vamos ver que Deus fala com Moisés na sarça, Deus falava com Moisés face a face, Moisés tinha intimidade com Deus, né? Um homem estadista. Olha como a importância de você suceder um líder do tamanho de Moisés. E Deus estava preparando Josué. Deus vai te preparar, meu irmão. Aleluia. Então, a importância de Moisés na história, né? Moisés, é impressionante
né, como Deus tratava com Moisés, né? Só Moisés, que maravilha. 1.3, o valor do discipulado. Josué é o resultado de um discipulado eficaz, a ser convocado por Moisés e comissionado pelo Senhor. Perceba que quem chama é Deus, né? Deus chama. Todo chamado tem um como. Todo chamado tem um onde. Você lembra quando Deus te chamou? Aonde você estava? Você lembra Deus te chamou como você estava? Todo chamado tem um onde. E todo chamado tem um como. Se Deus chamou, Deus capacita. Lembra de Abraão? Abraão. Moisés, Deus chama. Samuel. Saulo, por que me persegues? Deus chama. O chamado de Deus é irresistível. Deus chama. Glória a Deus. Para conquistar a terra prometida. Além de enfrentar inimigos poderosos, além de fiel a Moisés, olha que interessante, ele era fiel ao seu líder. Josué também era fiel a Deus. O que fica claro quando ele exorta o povo, porém, se vós parecer mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolherei a quem servais, se os deuses que sirvam vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um texto formidável, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos ver, percebeu ali que vai uma escolha, né? Josué escolheu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa vida é feita de escolhas. Toda escolha tem uma consequência. Lembra que Deus disse, né? O bem e do mal. Porta estreita e a porta apertada. Ele nos dá uma dica. Entrai pela porta estreita. Aleluia. Então ele sempre está dando umas dicas. Olha aí. Glória a Deus. A vida é feita de escolha. Agora nós vamos para o ponto de número 2, que vai falar do dispõe-te, levanta-te agora. Aleluia. Ponto 2 vai falar, dispõe-te, levanta-te agora. Dispõe-te, nós vamos falar que vai aqui de uma posição. Você e eu temos que tomar uma posição. Deus está falando, dispõe-te, levanta a cabeça. Agora, não olhe para o passado. Nós temos que caminhar, nós temos que avançar. Paulo vai dizer, prossigo para o alvo, e o meu alvo é Jesus Cristo. Dispõe-te. Deus disse a Josué, dispõe-te agora, pois o meu servo Moisés está morto. Levanta a cabeça, meu irmão, levanta a cabeça. Josué 1:2, dispõe-te agora, é agora. Não é para amanhã, é para hoje. Deus está mandando para hoje, é agora. Dá a ideia de levantar-se. Ser mais rápido possível, fazer como que seja colocado em prática uma determinada ordem. Lembra lá de Ezequiel? Põe-se de pé e eu falarei contigo. Aleluia. Ele deveria passar a funcionar como um novo líder do povo de Israel. Preparar-se para guiá-los, atravessar o Rio Jordão e a Jericó e enfrentar fortalezas gigantes até a conquista da terra prometida. Está caindo um pouquinho aqui o meu celular. Então, nós vamos enfrentar gigantes. Lembra de Davi? Davi foi ungido para fazer coisas grandes. Mas Davi estava fazendo coisas pequenas. Davi foi ungido rei, mas demorou da promessa ser cumprida. Então, às vezes, vai demorar, mas o que Deus prometeu, ele vai cumprir. E nós vamos ver que Davi venceu o gigante com o melhor que ele tinha. Davi tinha qual que era o melhor? O que Davi tinha nas mãos? O melhor que ele tinha mais agilidade? Com a funda. Então, como você vai derrotar esse gigante? Use o melhor que você tem. Então, nós vamos ver aqui que Deus vai mandar, dispõe-te, levanta a cabeça. 2.1, a ordem foi cumprida. Josué se reuniu com os líderes do povo e pediu a eles que alertassem os israelitas para juntar alimentos,
porque dentro de 3 dias eles partiriam para atravessar o rio Jordão. Interessante que Jordão fala aquele que desce. Desce Jeremias para a olaria. A Bíblia vai dizer que quando Jeremias desceu para a olaria, o oleiro estava trabalhando. O oleiro estava trabalhando. A Bíblia não disse se era janeiro, fevereiro, março, abril, mas quando Jeremias desceu, o oleiro estava trabalhando. Quando você e eu, quando nós, a igreja de Deus, descemos, Deus está trabalhando. Fala de humilhação, descer, colocar a boca no pó. Glória a Deus. Para tomar posse, desceu do Rio Jordão para tomar posse da terra, que o Senhor jurou. Olha, mais uma promessa. O Senhor prometeu, ele jurou que daria aos seus pais. O povo de Israel respondeu favoravelmente, dizendo que fariam tudo o que Josué mandou. Iriam aonde os enviasse. Josué 1, 10 e o 18. 2.2. A responsabilidade de substituir Moisés. Lembra que eu disse? Olha que responsabilidade de substituir um líder como Moisés. Josué foi escolhido para auxiliar Moisés ainda jovem. Aleluia. Que Deus levante jovens para substituir. Glória a Deus. Lembra de Daniel? Daniel ele estava na Babilônia. Mas ele não era da Babilônia. Ele assentou no seu coração a não se contaminar. Glória a Deus. Êxodo 33.11. E isso lhe deu oportunidade para aprender a crescer também como servo de Deus. Josué tinha reverência e autoridade que havia sobre a vida de Moisés, com quem Deus falava face a face. Êxodo 33 e 11. Josué, por sua vez, recebeu uma ordenança que envolvia coragem e fé. Esforça-te, tem bom ânimo. Josué 1 e 6. Coragem, levanta a cabeça, tem bom ânimo, o Senhor já prometeu para nós. Moisés, o povo já orou? Manda o povo marchar. Porque orar é comigo e com você. Abrir o mar é com Deus. Manda o povo marchar, Moisés. Vamos lá? 2.3. Josué, coragem, esforço e perseverança. O líder eficiente deve ter algumas características, como coragem, esforço e perseverança. Josué 1, 6 e 9. Coragem não é ter medo de correr risco, pois todo líder está sujeito a enfrentar circunstâncias, né? Adversa. Esforço e empenho físico e emocional para conseguir os melhores resultados na missão assumida. Perseverança não é desistir de alcançar as metas estabelecidas, inclusive recomeçando quando necessário. Essas 3 características entregam a liderança eficaz a Josué reunir todas elas. Você vê que interessante que o líder ele precisa dessas características, né? Nós já estamos concluindo aqui. Nós vamos para o ponto 3. A obediência leva ao êxito, né? Nós vamos ver que a obediência a Deus, né? A palavra do Senhor, ela leva ao êxito. Como fica evidente na história de Josué, o sucesso da conquista passa pela obediência a Deus, aos líderes, por eles instituídos. Nós vamos ver que o povo conquistou pela fé. A Bíblia vai dizer o quê? A Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra a fé de José como está? José foi julgado no calabouço, preso, ficou no pior lugar. Deus tirou José do pior lugar e colocou José no melhor lugar de honra. Deus vai fazer isso comigo e com você. Aleluia. Mas como está a sua fé? A fé de José, ela lembra lá em Efésios 6, a fé ela tem um nome, tem um equipamento, o escudo da fé. A fé de José, mesmo no calabouço, José sabia que Deus é o Todo-Poderoso, Deus ia mudar aquela situação, Deus ia tirar ele daquele lugar. Então, pela fé, nós vamos vencer pela fé. Josué fez como Deus ordenou, segundo também o aprendizado com Moisés. Ele foi valente e corajoso, obedeceu às ordens recebidas, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, e não se afastou do livro dessa lei. Josué 1, 1 a 9. Nós vamos ver 3.1. Prosperar no teu caminho.
O mérito de Josué estava principalmente em sua obediência e temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Lembra? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e não se desviava do mal. Temer a Deus não é ter medo, é ter reverência ao Deus Todo-Poderoso. Moisés havia colocado as suas mãos em Josué. Lembra da imposição de mãos? Isso vai falar do discipulado, né? Nós vamos ver que Paulo fala muito da imposição de mãos. Então, Josué tinha colocado as mãos, né? Moisés tinha colocado as mãos em Josué. Ele ficou cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Glória a Deus, cheio do Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Aleluia. Sem mim, ele diz Jesus, nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo não podemos fazer nada. Sem a presença de Deus. Então ele foi cheio do Espírito Santo. Nós tivemos uma lição que falou de Estevão. Estevão era um homem irrepreensível, cheio do Espírito Santo. Lembra que eles separaram os diáconos? Então, os requisitos tinham que ser boa reputação, cheio do Espírito Santo. Para a gente fazer a obra de Deus, tem que estar cheio, aleluia, cheio do Espírito Santo. E sabedoria. Sabedoria é um dom de Deus. Deuteronômio 34, 9. O Senhor fez maravilhas por intermédio do seu fiel servo, como a passagem pelo Jordão em terra seca. Josué 13:17, a conquista de Jericó, de maneira extraordinária, com buzinas e gritos. Josué 6, a vitória sobre os 5 reis de Gibeão. Josué 10, 3 ao 10, a chuva das grandes pedras de Saraiva, até Juízes 10 e 11, o sol e a lua se deteram. Lembra que eu falei aqui do capítulo de número 10, em Gibeão, e a lua no vale de Juízes 10, 12 ao 15. 3.2. Deus confirma o seu projeto. O líder cristão deve andar sob a orientação do Espírito Santo a cada etapa da sua caminhada ministerial, para ter certeza que está seguindo na direção, na vontade de Deus, e não segundo a sua própria vontade. Nós não temos que fazer a nossa vontade. Lembra que Jesus disse que seja feita não a minha, Deus, mas a sua vontade. Deus tem vontade. Romanos 12, para que conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem vontade. Como aconteceu com Josué, Josué 9, 13 ao 15, diante das incertezas devemos pedir em oração a confirmação do Senhor para saber qual o caminho seguir. Provérbios 3 e 5. Lembra de Elimeleque? Elimeleque, ele estava na casa do pão, ele estava em Belém, e ele foi para Moabe. Só que ele não pediu a Deus, ele não pediu orientação, ele não orou ao Senhor. Tudo indica que ele tomou uma decisão precipitada. Tudo que eu e você temos que fazer, nós temos que orar a Deus, pedir direção ao Senhor. Ele estava na casa do pão e foi para Moabe. E a Bíblia diz que Deus visitou Belém. Aleluia. Não saia da casa do pão, meu irmão. Não tome nenhuma atitude sem consultar a Deus, sem orar ao Senhor, sem buscar a tua presença. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Lá em Apocalipse capítulo 8, verso 3 a 5, vai ser que a oração sobe para o altar da terra, diz Apocalipse capítulo 8, ela desce do céu em termos das intervenções soberanas da terra. Deus pode agir sem oração? Pode. Ele é Deus, ele é soberano. Mas quis Deus, sendo Deus, agir por meio da oração. Lembra que Jesus disse, então, nada tendes porque nada pedis. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre-se-á. Então, o crente tem que buscar em oração. Oração, jejum e palavra. Nós temos que perseverar na oração. Glória a Deus. Nós já estamos aqui na nossa conclusão, né? 3.3. Submeta a Deus. Existem regras para todas as áreas da vida. Deixá-la de cumpri-las é sinal de desobediência. Josué foi fiel e observou a lei. Ele seguiu as ordens recebidas, demonstrando a sua obediência, era acompanhada por uma fé inabalável. Como está a sua fé? A nossa fé tem que estar o quê? Inabalável.
Por isso, ele é lembrado como um servo leal, cuja vida reflete o poder e a submissão à vontade de Deus. Conclusão: Josué se destaca como um homem que aprendeu lições valiosas, liderança e fé. Observando o exemplo de Moisés, ele entendeu a importância da obediência a Deus e da confiança em suas promessas, aplicando seus princípios a guiar Israel rumo à terra prometida. Então, nós aprendemos o quê? Aprendemos que Deus é fiel, fala da fidelidade de Deus, que Deus é um Deus que continua no controle de todas as coisas, a fidelidade de Deus inabalável. Deus, em meio aos desafios, nós vamos ver que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus deu descanso para o povo, né? Deus, através da fé, eles conquistaram a terra prometida. Deus fez grandes coisas e maravilhas na vida de Josué, mas porque ele foi obediente, porque ele guardou a palavra no melhor coração. Lembra que o salmista vai dizer? Escrevi a tua palavra no meu coração, para não pecares contra ti. Ele guardou a palavra no melhor lugar no coração. Ele foi fiel ao Senhor. Ele foi obediente à palavra de Deus. Medita na palavra de dia e de noite. Aleluia. Ele meditou. Ele perseverou. Aleluia. Ele avançou. Nós precisamos avançar. Perseverar. Oração, jejum e palavra. Glória a Deus. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Não se inscreva. Se inscreva no nosso canal. Dê um like, comente. Glória a Deus. Amém.